Blocos de coroamento em fundações. Bom, hoje eu vou trazer um assunto um pouco diferente do que eu tenho trazido aqui nos últimos vídeos aí que eu tenho gravado, é sobre blocos de fundação. Eu vi que não tem muito assunto sobre isso, né, na internet, e também muitas perguntas, né, acerca de interpretações da norma e também da forma de cálculo dos blocos de coroamento aí, das estruturas. Então eu vou falar, né, usando a norma, fazendo uns exemplos, né, e mostrando como que a gente procede, como a gente procede no cálculo, e também vou mostrar como a gente vai fazer esse lançamento no CPCAD, né, dos blocos e as formas que existem de fazer esse lançamento, ok? Então a gente vai fazer um cálculo hipotético, né, uma estrutura hipotética. Eu tenho até uma estrutura aqui em aberto, talvez eu deva usar ela para ajudar aqui nos cálculos, mas a estrutura que eu tenho lançado aqui no CPCAD é uma estrutura hipotética, então eu vou usar ela só como auxílio aqui, que é uma estrutura que eu uso nas aulas aqui. Então vai ser bem interessante para vocês, beleza? Lembrando que eu estou abrindo aí a pré-inscrição aí das minhas novas turmas, né, do ano de 2022 para o meu módulo aí de concreto armado, né? E a nossa plataforma de estruturas aí. Vou deixar o link na descrição. O link na descrição fala mais sobre o curso que eu montei de CPCAD, né, de estruturas. A gente lança uma estrutura real com CPCAD de dimensionamento manual. Porém, a plataforma já está bem mais completa, a gente já tem o módulo de laje murada. Agora, até o final de janeiro, a gente vai entrar com o módulo de muro de arrimo, né, na prática, o muro real, que eu fiz aqui no escritório. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o cálculo desse muro e vou mostrar para vocês também como que eu fiz o cálculo, a fundação, cálculo completo, manual e por meios digitais aqui, né, por meio de software, né. Então vai ser um cálculo bem interessante, né, um muro de blocos, é um muro muito comum, né, que as pessoas usam. E o próximo módulo de laje treviçada, né, laje nevourada já foi, e a gente vai fazer fundações profundas com blocos. Inclusive o assunto dessa aula vai ser assunto do nosso curso lá, na nossa plataforma. E em breve aí a gente vai entrar também com alvenaria estrutural e também aplicações em Revit, que são os próximos módulos aí que eu estou bolando aqui para a gente poder melhorar cada vez mais a plataforma aí. Quem já é aluno do curso sabe, né, que, como que funciona a plataforma, e quem não é, aí tem a importância de entrar. São 7 dias gratuitos para reembolso, então você pode utilizar, né? Você vai fazer o módulo 1 do curso todo, se gostou, depois de 7 dias você se mantém no curso, né? Ainda está em pré-inscrição, mas vocês podem ter acesso lá, se gostarem, beleza? Então vamos para o assunto da aula, que é o que todo mundo quer, né? Como eu falei, eu tenho essa estrutura hipotética que eu uso para fazer os exemplos das aulas, né? Eu vou usar ela para fazer o lançamento no software aqui, beleza? Vamos começar o nosso assunto falando da forma que é feito o cálculo. Eu vou abrir a norma aqui, né? No item 22.7, se eu não me engano, 22.7.4, que é o detalhamento, né, de blocos de contenção, de blocos de fundação, né? E aqui, ó, 22.7, blocos sob estacas. Na norma aqui é um módulo que fala de estacas, né? Tem conceituação de bloco rígido, bloco flexível, né? A gente vai trabalhar com o bloco rígido, né? Então, e vamos usar aqui esse modelo de cálculo tridimensional, né, de bielas e tirantes. E aí, aqui tem o bloco. Como que funciona esse cálculo, né? A gente tem aqui o descarregamento do pilar, e a gente tem o esforço, ele funciona da seguinte forma, ele desce aqui e ele chega aqui na estaca, né? Da mesma forma para a estaca de cal, né? Ele faz esse caminho. Nesse ponto aqui do concreto, o que ele faz? Ele comprime esse concreto, né? O que a gente chama de biela. Biela de concreto comprimida, né? Deixa eu fazer uma ferramenta de desenho aqui. Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar um 2x aqui. Esse trecho aqui é o trecho de concreto comprimido. Eu não vou entrar muito em detalhes no cálculo, que é um cálculo um pouquinho complexo de entender as fórmulas e tudo mais, mas existem vários livros aí. Inclusive, eu tenho um livro aqui aberto aqui do lado aqui, ó. Esse livro aqui.
um livro bem interessante, e ele fala sobre cálculos de blocos, né, de 2, 3 estacas, até com as estacas. Né? Então o cálculo é ser da seguinte forma, né? A gente desce aqui, aqui a biela comprimida, onde a gente vai calcular a compressão do concreto, então a gente vai calcular a tensão de compressão do concreto, de acordo com essa carga aqui, né? E aqui, ó, a gente vai ter uma tração, né? Uma flexão. Né? O bloco ele tende a fazer isso aqui, ó. Vou calcular aqui a deformada dele, ó. Né? Então o bloco está tendendo, bem exageradamente, né? Óbvio, a fazer isso, ó. Então a gente tem o concreto comprimido nessa região, e aqui, ó, a gente vai ter um trecho aqui, ó, né? Tracionado, correto? Esse trecho tracionado é onde a gente vai botar a nossa armadura, né? Aqui, ó. E esse ponto aqui é chamado de tirante. Por isso que a gente vai fazer o cálculo de bielas comprimidas e o tirante aqui tracionado, né? Então, esse bloco, a função estrutural do bloco, né, é transmitir o esforço para as nossas estacas, né? Então, a gente tem aqui esse método de cálculo que é utilizado aqui na norma, né? Então vamos descendo aqui e vamos começar a falar sobre as armaduras, né? Bom, a gente vai calcular essa armadura, eu vou explicar depois como que é feito o cálculo dessa armadura, né? Existem duas formas de dispor a armadura principal. E aí vem aqui a armadura de distribuição, né? O que significa essa armadura de distribuição? No bloco, eu tenho o bloco montado, mesmo ele, após eu calcular a armadura, por exemplo, vou calcular a armadura, vai dar um valor, depois que eu calculei essa armadura, eu tenho que ter uma armadura de distribuição prevista aqui, ó, positiva, né? Que vai ficar aqui embaixo, distribuída nas duas direções, de forma que eu tenho aqui 20% dos esforços totais, ou seja, eu vou calcular lá a armadura, 20% dessa armadura tem que ser uma armadura de distribuição do bloco, para evitar controlar a fissuração, né? Aí ele dá uma nota, que a norma dá uma nota, que esse valor pode ser reduzido se justificado o controle da fissuração na região entre as armaduras principais. Então, se eu tenho aqui essa região das armaduras principais, que normalmente eles vão só sobre estacas, eu vou mostrar depois para vocês aqui como que funciona, né? Se eu tenho uma certeza que eu posso controlar essa fissuração, eu não preciso de armadura de distribuição. O padrão é que todo mundo usa armadura de distribuição em bloco, né? E aí o cálculo é 20%. Essa é a armadura inferior aqui, ou armadura positiva no nosso caso aqui, beleza? A armadura de suspensão é se a estaca for maior do que 3 vezes o diâmetro. Normalmente, os blocos, a gente vai ver isso, a gente coloca a distância, né, entre elas, entre o eixo delas, é de 2 a 3 vezes o diâmetro, dependendo do tipo da estaca, né? Dependendo do tipo eu posso usar 2, dependendo do tipo eu posso usar 3. Quanto mais próximo a estaca, melhor, porque o bloco fica menor, né? E aí, normalmente, estacas cravadas eu consigo trabalhar com 2 diâmetros, estacas escavadas eu trabalho com 2,5 a 3 diâmetros, né? Então tem essa diferença aí de estrutura, né? Então, no cálculo aqui das estacas, né, quando ela for maior do que 3 vezes o diâmetro, se eu precisar fazer maior do que 3 vezes o diâmetro, às vezes tem uma estrutura que eu tenho que fazer 3 vezes o diâmetro, eu vou ter que botar armadura de suspensão. Ou seja, eu vou ter que trazer esse bloco, vai ter que resistir essa fricção e levar para um bloco uma distância maior. Então aí, essa armadura tem que ser 25% dos esforços totais, né? Ou, se o espaçamento da estaca for maior que 3 vezes o diâmetro, deve ser prevista a armadura de suspensão para a parcela de carga ser equilibrada. Se eu tenho mais do que 3 vezes, eu tenho que equilibrar essa carga, que eu não consigo trazer na biela aqui para a estaca direta. Eu vou ter que fazer um cálculo aqui para trazer essa carga, né? Não é muito comum isso aqui, porque normalmente a gente faz estacas de acordo que normalmente 3 vezes o diâmetro é o maior que a gente não usa mais do que isso, né? Mas pode acontecer, aí talvez tenha que montar uma viga de equilíbrio para transmitir esses esforços, né? Fica melhor do que fazer um bloco com armadura de suspensão, tá? Armadura de arranque dos pilares, né? Igual eu falo, o bloco deve ter altura para permitir a ancoragem do arranque dos pilares. Aí a gente já sabe, né, sobre, né, distância de arranque de pilar, né? Então o seu bloco tem que ter altura suficiente para o pilar ser engastado, né, no bloco, né? E a armadura lateral superior, que é o que mais me perguntam, normalmente nas minhas consultorias e também aqui, né, via Instagram ou WhatsApp,
é se eu devo ou não botar armadura superior. Algumas pessoas veem projetos que não têm armadura superior, né, em blocos, então muita gente tem essa dúvida. E aqui eu já venho dizendo, ó, aqui na norma, é obrigatório com blocos com 2 ou mais estacas, né, e 2 inclusive, é obrigatória a colocação de armadura lateral e superior, né. Então você tem que colocar armadura de lateral e superior para evitar fissuração do concreto mesmo. Então, o bloco de 1 estaca, você não precisa, né, colocar armadura superior nem lateral. Agora, bloco com 2 ou mais estacas, você já vai ter que obrigatoriamente colocar. A norma não informa aqui o valor, né, da armadura, mas eu normalmente sigo a armadura de distribuição do bloco, que é os 20% lá. O que eu faço embaixo, eu faço em cima, né? Os mesmos 20%. Mas ela não define, tá vendo? Não define a porcentagem ou a quantidade de armadura que eu tenho que colocar lateral e superior, né? Em vigas, e o bloco pode ser enxergado como viga, ele dá uma armadura de 1,5, se eu não me engano, centímetro quadrado por metro, né, de seção. Que dá aí, né, você pode usar aí vários tipos, né, em cada face do bloco, da viga, né. Em caso de viga maior do que 60, armadura de costura ou de pele que a gente usa. Eu costumo seguir o mesmo para blocos, tá? Mas você vai ver que os 20% da armadura principal também vai servir bem, assim, interessante. Mas, grande parte, dependendo dos blocos, eu uso 10 a cada 15 centímetros, ou quando o bloco tem uma carga um pouco menor, eu uso 8 a cada 15 centímetros, né? É o que eu mais uso aqui. Eu não uso bitolas menores do que essa, e dificilmente a armadura de laterais eu vou usar maior do que essa. A superior, às vezes, a armadura inferior é 20 ou 25, né? E a armadura de distribuição a gente usa 12,5, né, no máximo. Também a gente não usa mais do que 12,5 de armadura de distribuição, tanto superior quanto inferior, não. Então são esses tipos de armadura que a gente tem. E aí ele fala que aqui, só um adendo aí, né? Não faz parte da aula de ouro, em blocos de grandes volumes, é necessário analisar, né, armaduras complementares. Eu, assim, até indico a vocês aí, caso tenham que fazer blocos de grandes volumes ou blocos com mais estacas, né, blocos com arranjos um pouco fora do padrão, e como a gente tem hoje a facilidade de ter softwares de cálculo, a gente usar um cálculo aí de elementos finitos para fazer o cálculo melhor, os esforços, retirados dos esforços, de forma melhor, em blocos em grande volume. Aí você vai saber exatamente quanto vai ir para cada estaca, né? Fica mais fácil de calcular assim, hoje em dia, né? Como a gente tem o auxílio aí de computadores, deixar o computador fazer essa conta para a gente modela o bloco, né? Tem o SAP 2000 aí, que é um excelente, né, programa de cálculo estrutural, e a gente consegue ter uma melhor, né, noção em blocos grandes, não só blocos, como estruturas fora do padrão, né? Vale a pena a gente fazer esse cálculo um pouco mais rígido, mais rigoroso, usando elementos finitos, né? E infelizmente os softwares tradicionais que a gente tem, né, CPK, TQS, própria Berkeley, eles não tem, alguns até colocam aí, mas eles não têm esse cálculo, né? Então vale a pena a gente recorrer aí a outros tipos de métodos de cálculo aí para poder, né, em estruturas um pouco mais complexas, né? Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho, não demorar muito, armaduras de pele. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui na norma. Eu não lembro como que está escrito. Deixa eu colocar armadura de pele, né? Não armaduras. Se eu vejo aqui como que a gente acha isso aqui na norma, a gente usar a mesma coisa para armadura de vigas, né? De blocos, né? Então aqui ele bota, né, 10% do AC da alma, no caso de vigas, né? Ou não ser necessário uma armadura superior a 5 centímetros quadrados por metro, por face, tá? Eu falei 1,5, mas eu falei enganado, tá, gente? Então, assim, você não deve usar, né, superior. O espaçamento não pode ser maior do que 20, né? Eu também uso isso aqui, essa premissa. E essa premissa aqui de 5 centímetros quadrados por metro, no máximo, né?
Isso aqui é para vigas, mas eu acho que se enquadra bem também usar essa ideia para blocos também. Tá? Eu aprendi assim, né? Com alguns engenheiros um pouco mais experientes, então eu pretendo usar assim para blocos também. Então, como a norma aqui, no nosso caso, não informa, cabe ao bom senso, né? Nós, como engenheiros, aí, adotar o que achar melhor, beleza? Então vamos para o cálculo. Eu estou aqui com a planilha de cálculo. Eu vou fazer um bloco de 4 estacas. Eu acho até eu abrir um projeto aqui. Tem até um projeto aberto aqui, depois a gente vai dar uma estudada nele. E aí, o bloco de 4 estacas, eu vou até aumentar o zoom aqui para fazer essa explicação. Existem duas formas de cálculo, tá? O cálculo pela diagonal, né? Onde eu vou dispor minha armadura dessa forma aqui, né? No caso de bloco de 4 estacas, né? Ou seja, eu tenho a carga no centro aqui, não ficou muito no centro, mas vai dar para entender. A carga é transmitida dessa forma aqui para as estacas, né? Isso aqui olhando em 3D, né? Olhando em 3D é o que a gente viu na outra figura que eu fiz lá, né? A carga vai descendo na biela e chega na estaca, né? Como se eu tivesse feito um corte aqui, ó. E eu estou vendo a estaca, estou vendo o bloco, beleza? E aí, as armaduras de tirante, elas são feitas dessa forma aqui, ó, em diagonal, beleza? E aí, né, deixa eu dar um ESC aqui só para eu refazer esse desenho. E aí o que eu posso fazer? Eu posso dispor as minhas armaduras dessa forma. E depois no CPCAD eu vou mostrar como a gente vai fazer. Eu vou botar só 3. Né? E aí você já deve ter visto a armadura principal de blocos dessa forma aqui, passando pelo centro do pilar. Né? Existe essa forma, que é a forma de cálculo mais tradicional. E existe a fórmula aqui, ó, que eu montei em minha planilha, que é como, ao invés de eu receber a armadura na diagonal, igual está aqui, a armadura vai ser nessa linha aqui, ó. Eu vou distribuir a minha armadura assim, ó. Né? Então vai ser mais ou menos assim, né? As minhas armaduras principais, ó. E aí na outra direção. Beleza? As duas formas estão corretas, né? As duas formas são previstas em métodos de cálculo. Botei 4 aqui, mas tá 4 aqui também. Ficou mal feito aqui, mas entendeu? Então as duas formas estão corretas, tá? Não existe uma forma certa. Porém, como o tirante está dessa forma, né? O cálculo do tirante é dessa forma. Se você for datar a armadura dessa forma, você vai ter que fazer, né, o cálculo desse ângulo aqui, né? Peraí, deixa eu pegar um ângulo, né? O cálculo desse ângulo aqui, né? Vou botar um ângulo alfa. E o esforço que chega aqui nessa direção, né? O esforço que chega nessa direção, eu vou fazer ele decomposto nessa direção e nessa direção aqui, né? O ângulo aqui provavelmente é o mesmo. Né? Então eu tenho essas duas tirantes aqui. Então é diferente, né? A forma com que eu estou calculando aqui a minha biela, né? Então, né? Dessa forma que eu passo um corte aqui, né? E calculo daquela forma, a biela para cá. E dessa forma que eu estou passando um corte aqui, ó. Estou calculando essa biela aqui, e essa biela aqui, e essa biela aqui, e essa biela aqui. Como o bloco é quadrado, é igual, né? Porém, a forma de cálculo é diferente. Então eu tenho que decompor esse esforço para essas armaduras aqui. Então as duas formas são corretas, né? Eu já utilizei projetos das duas formas, tanto assim quanto na diagonal. Vai do critério de cada engenheiro. Eu gosto de fazê-lo assim, porque assim na diagonal, infelizmente eu tenho que botar barras variáveis, né? Então blocos quadrados, assim, eu costumo usar assim. Já blocos sobre 3 estacas, né? Esse bloco aqui, ó. Eu já utilizo a armadura passando aqui pelas estacas, né? Mas também já utilizei passando pelo centro aqui, ó, do pilar, né? Que aí eu fico com armaduras mais... Essa aqui, por exemplo, eu não trabalho com variada, mas essas aqui ficam variadas, né?
Então fica mais fácil de disposição, assim. Mas existem as duas formas. Essa aqui também está calculada assim. E essa aqui está calculada assim, ó. Bloco dos estacas, beleza? Então, vamos calcular um de 4 estacas aqui. Que eu acho que eu tenho. Minha armadura ali. E aí a gente vai fazer o cálculo aqui da minha estrutura. Deixa eu abrir aqui o projeto. E eu tenho aqui um bloco de 4 estacas, tá vendo? Esse bloco aqui, ó, é um bloco de 4 estacas. Ele tem uma viga de equilíbrio aqui, mas não vou aumentar em detalhes sobre isso agora não, tá? Então é um bloco de 4 estacas. Vamos tirar duas medidas aqui, né? É uma estaca escavada. Né? Então a gente já sabe que é uma estaca escavada. Ó. A distância das estacas é 93 e a estaca ela tem 31 o diâmetro. Então eu tenho 3 vezes o diâmetro aqui da minha estaca, né? Então eu vou abrir aqui as outras folhas de projeto que eu não abri. E aí, ó, aqui eu vou. O bloco é esse aqui, tá vendo? A gente pegar as medidas depois aqui, beleza? Então, eu vou. E aqui tem alocação e cargas, né? Vou pegar esse pilar aqui, eu tenho 175 toneladas e um pilar de 70 por 20, beleza? Então vamos aqui na nossa forma aqui e ver aqui a dimensão do nosso bloco. Ó. Ele ficou com 1,54, porque da distância dessa estaca aqui até a divisa, tem que ter 15 centímetros pelo menos, né? Que é o recomendável aqui para esse estaca. Então o bloco ficou com essa dimensão. E a altura de 1,85. Eu vou mostrar aqui por quê. Ó. O diâmetro da estaca, 31 centímetros, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui, porque está muito pequeno. É difícil ver a visualização. Beleza? Aqui, ó, 15 centímetros da estaca até a ponta da estaca, tá? É o recomendável. Né? Distância entre o eixo das estacas, né? A gente já viu que é 93. Que é, aqui eu tenho um Ezinho, ó, distância entre o eixo das estacas, beleza? Carregamento vertical. 175 toneladas, 1.750 kN. O FCK do concreto é 30, mas eu vou mostrar aqui, eu vou confirmar aqui qual foi o FCK usado nesse projeto aqui, 30 MPa. FCK usado 30 MPa. Voltando aqui, 30 MPa. A dimensão do pilar. A menor dimensão eu vi que é 20, a maior é 70. Correto? Vamos voltar lá e vamos confirmar, né? 70 por 20 aí. Então, joia. Então aqui ele já dá, ele faz o cálculo para mim, ó. O D mínimo e o D máximo, né? O L ele já deu aqui. E o D mínimo e o D máximo é de acordo com esse ângulo aqui, que é o ângulo máximo das bielas de compressão, né? Que eu falei aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui, ó, de inclinação da minha biela. Esse ângulo ele tem um valor máximo, né? E o valor máximo é entre 45 graus e 55 graus. É um mínimo de 45 e um máximo de 55, né? Menor ou igual. E maior ou igual aqui. Menor ou igual e maior ou igual a 45. Então, com isso ele calcula o meu D, tá? O meu D é da ponta da estaca. Normalmente a estaca avança de 5 a 10 centímetros dentro do bloco. Eu costumo utilizar 5 centímetros aqui, que é a parte de concreto que fica dentro do bloco, tá? Aí eu faço um lastro aqui embaixo, né? E aí, daqui para cima, o meu bloco já é concretado 100%, tá? O lastro a gente faz com o próprio arrasamento da estaca aqui, a gente já usa essas pedras que soltam aqui do concreto como lastro aqui, né? Então essa altura D aqui, ó, ele me dá um mínimo de 58, um máximo de 83, né? Voltando aqui no projeto, eu vou utilizar o mesmo adotado aqui. A gente viu que é 85 centímetros aqui o H, ou seja, 80 centímetros de D. O meu D máximo é 83, eu usei um D de 80 centímetros então. Né? Utilizei o maior que eu pude. Poderia usar menor? Poderia, mas aí eu tenho que ver, fazer o detalhe, se eu consigo, né, passar, né? Vamos utilizar aqui, por exemplo, 65. Eu passo, a armadura passa, né? Deixa eu ver aqui onde está essa verificação aqui do bloco, ó. Cá embaixo, ó.
vendo? Tensão na biela de compressão, ó, junto ao pilar e junto à estaca. Então eu vou calcular o meu bloco de acordo com isso aqui, tá? Provavelmente, igual aqui está passando, esse bloco aqui não é o único bloco de 4 diâmetros, né? Então, tem mais outro bloco de 4 diâmetros, de 4 estacas. Provavelmente esse outro bloco, a carga dele é maior, ó. Vamos até ver aqui. B14. Deixa eu procurar esse P14 aqui. O P14, ó, ele tem 335 toneladas. Então, provavelmente, esse bloco aqui ele tem uma carga maior. E aí, por isso eu padronizei, né? Vamos até alterar para ele, para ficar melhor, então. 335. E aí, ó, com 65 de altura, se eu vier aqui, ó, ele já não passa, ó. A tensão na biela de compressão junto ao pilar, ó, ele é maior do que é permitida. Então, por isso eu usei 80 centímetros. Que aí, assim, eu consigo passar, ó. E já está bem no limite aqui também, ó. Então, para padronizar os blocos de 4 estacas, o outro bloco ficou um pouquinho acima. Só que esse bloco aqui eu consegui, né? Ele é até 20 por 60, né? 20 por 70. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Aí que ele bota a armadura segundo os lados e segundo as diagonais, ó. Eu consigo ter aqui, né, as duas armaduras, tá? Eu fiz as duas contas aqui, né? Segundo os lados aqui ele faz a conta que eu te falei, né? Que eu falei para vocês, do diâmetro, né? E segundo as diagonais ele já pega, né, a conta diretamente, tá? Então, a armadura da diagonal foi 3,99 e a armadura aqui também 3,99 e a armadura distribuída de 12,90. Eu já faço aqui a conta, né, para ficar mais fácil, ó. Se eu utilizar a armadura de 12,5, de 16 e de 20, né? É um bloco com uma carga bem considerável, são 335 toneladas, né? Então eu vou usar a armadura de 20 a cada 5 principal e a armadura de distribuição, ó, poderia usar 8 aqui a cada 18 até, ó, 12,5, mas vamos usar aqui para padronizar um 10 a cada 20, tá? Eu tenho armadura de distribuição aqui suficiente para atender esse bloco e assim eu consigo calcular aqui sem problemas, beleza? Então eu vou pegar aqui a minha estrutura, vou descer lá no pavimento de fundação, aqui no SuperCAD, e agora eu vou lançar. Eu vou escolher o pilar aqui, vou pegar o P2 e vou fazer o elemento de fundação aqui, ó. Vou clicar em novo e aí eu vou selecionar o tipo, ó. Primeiro eu clico aqui, né? Bloco sobre estaca, seleciono o tipo, eu vou criar um de 4 estacas, e eu vou selecionar a estaca, tá? Depois que eu selecionei o tipo do bloco, eu tenho que selecionar a estaca. Aqui não tem nenhuma estaca criada, eu posso importar a biblioteca aqui, ó, né? Se eu tiver uma biblioteca, né? Ou fazer uma importação aqui de algum elemento. Mas nós vamos criar aqui a nossa estaca, né? Então vou botar uma estaca raiz, né? Que foi a estaca do nosso bloco de concreto circular. Ela tem 310 milímetros, né? E aí eu vou colocar o símbolo, esse símbolo aqui, ó, o símbolo que eu usei no meu projeto lá, tá? Então a capacidade de carga da estaca, vamos pegar a calculadora aqui. Eu tenho 335 toneladas dividido para 4 estacas. Então cada estaca resiste 85 toneladas, tá? Vamos resistir 85. E o espaçamento mínimo entre os eixos é de 930 milímetros, né? Beleza. A penetração aqui eu usei só 5, eu vou usar só 5, né? Distância entre os eixos X das estacas, né? Então, vamos colocar aqui 93, né? Opa, 0,93, né? E a distância entre os eixos Y, 0,93 também. Beleza? Então tá criado, eu dou um aceitar, né? Dou um aceitar aqui também. E aí meu bloco aqui, ó, tá criado. Beleza? Vou editar ele.
Quando eu clico em editar, ele já faz o cálculo, tá? Do bloco. E aí ele armou. Ó. O CIPECAD, ele não bota armadura superior, tá vendo? E normalmente também, ó, o bloco ele fica um pouco diferente, né? Do bloco que a gente tem, né, padronizado. O nosso bloco calculado aqui, ó, ele tem 1,54, né? E o bloco aqui do CIPECAD ele está com 1,75. Isso a gente vai ter que alterar. E vamos colocar as armaduras aqui que a gente calculou, beleza? Então vem na geometria aqui, né? A altura do nosso bloco é 90, né? Não, 85, desculpa. Não aceitar. 80 centímetros de D e 5 centímetros de penetração, né? Isso aqui a gente já calculou. Vamos voltar para a geometria. E aí, ele pega esse 41. O que é esse 41? Né, se eu não me engano, é a distância do centro da estaca até o eixo aqui, ó. Né? Eu vou até refazer essa conta e ver se é isso mesmo, né? E aí ele pega essa diferença aí de estacas. Ele tem essa dificuldade. Eu não consegui, né, entender muito bem, né, como que funciona, né? Esse trabalho aqui do CIPECAD, como é que ele calcula isso aqui. Eu sinceramente não consegui entender muito bem por que ele não me deixa calcular o L, igual a gente faz com o cálculo do bloco, né? Então, infelizmente, ele dá assim. Mas é do eixo da estaca até a borda aqui do pilar, se eu não me engano. Né? Esse 41. Mas aí, se eu pegar 41, né, não vai dar. Então, vou ver aqui no meu bloco. Vou dar uma olhadinha aqui, o quanto que tá aqui, ó. Eu tenho 31, tá vendo? Então, vamos utilizar 31 aqui em vez de 41. Que com 31 eu tenho os 15 centímetros que eu disse que eu tinha que ter, né, da borda da estaca até a ponta. E vou ter certo aqui. Provavelmente tem que dar. Deu 1,55 aqui, 1,54, tudo bem. Deixa passar com 1,55, né? Até porque eu não preciso fazer um bloco de 1,54, né? Foi mais exato aqui, mas tudo bem. E aí, ó, agora o meu bloco está com as dimensões corretas, tá? Utilizando o site, utilizando o CIPECAD, né? Venho aqui na armadura. Eu não preciso fazer o cálculo dessa forma, tá? Por quê? Eu posso simplesmente jogar a armadura aqui, né? Jogar o bloco, né? E mandar ele calcular a fundação. Ele já calcula automaticamente. Então não preciso fazer assim. Mas eu gosto de fazer assim, tá? Então vamos fazer dessa forma. Aqui, ó. Peraí, deixa eu. Antes de eu entrar, ele me dá aqui, ó. Dessa ponta aqui, ó, do eixo do pilar até o eixo aqui, ó, da estaca, até a ponta da estaca, eu tenho 31. E até a outra ponta 31 de novo. Então eu tenho um diâmetro e meio aqui, um diâmetro e meio aqui. Ou seja, 3 diâmetros entre as estacas. E aqui ele botou 15,5, ó. Por isso que deu menos que o nosso aqui. Então eu vou vir na geometria, ao invés de botar 31, vou botar 30, tá? Provavelmente vai dar. Eu dou 14,5, não. Vou botar 30,5. 30,5, né? Aí vai dar uns 154, tá? Aí deu os 15 certinho aqui, ó. Que a gente precisa aqui de cada lado, tá? Se ficasse uns 55 também não tem problema, tá? Voltando na armadura. Vamos escolher aqui nossa armadura paralela X e paralela Y de malha inferior, tá? Essa é a armadura de distribuição que a gente calculou. Vamos usar o 10 a cada 20, né? A gente já calculou aqui na nossa planilha. Cadê? Armadura de distribuição, 10. Poderia usar a cada 28, porém a norma recomenda espaçamento máximo a cada 20. Então vamos seguir a norma. Essa altura aqui, ó, é a altura desse gancho aqui, do lateral aqui, ó. Eu não gosto de utilizar livre. Por exemplo, se o bloco tem 40, 80, eu uso 50 aqui, ó, para dar o transpasse de uma barra para outra, porque de cima eu vou vir com 50 também, né? Eu preciso ter aí pelo menos 10 centímetros de transpasse, ou até mais, né? Na verdade são 40 vezes o diâmetro, né? 40 vezes 1 centímetro, eu tenho 40 centímetros de transpasse, né?
Então vale a pena a gente usar aqui um transpasse bem legal, né? Então, como eu tenho armadura de distribuição, não preciso me preocupar muito. Mas vamos utilizar aqui então os 40 centímetros de transpasse da nossa armadura aí, né? Então vamos pegar aqui, vamos botar 60, né? Que aí eu vou ter armadura legal aqui, ó. E aí a outra vem, passa 60 aqui também para baixo, né? E aí eu vou ter os 40 centímetros certinho aí de transpasse. Beleza? Malha superior, vou habilitar ela aqui, que ela não está habilitada, né? Vou colocar também 10 a cada 20. Da mesma forma, comprimento dado, 60, 60, pronto. Perimetral, que é a armadura lateral da estaca, vamos a mesma coisa, 10, transpassa aqui 40 centímetros, tá? Aí aqui eu tenho que colocar a quantidade de barra. Então se eu tenho 80 a cada 20, né? É só fazer a conta, né? 80 dividido por 20, vai dar 4 barras, né? 4 barras de 10. E aí, eu tenho duas formas aqui agora de calcular a nossa armadura de principal, né? Viga paralela em X, que é a forma, e viga paralela em Y, que é a forma com que eu estou calculando, que ela vai sobre o pilar, e viga diagonal, que é a diagonal principal, né? Se eu habilitar aqui, acho que vai aparecer uma imagem. Não aparece a imagem não, mas beleza. Eu tenho a viga diagonal, que vai ser a diagonal aqui da minha estaca, né? Então, se eu habilitar a viga diagonal, a armadura vai ser disposta assim, ó. E se eu habilitar a viga paralela, a armadura vai ser disposta assim, em X e em Y, tá? Nunca as duas, tá? Ou é uma ou é outra. Então, no nosso caso, nós habilitamos a paralela, então vamos habilitar as duas paralelas aqui, em X e Y. Elas são iguais, né? Então, eu já sei que eu tenho que calcular aqui a minha armadura principal, né? Então, para ter a armadura principal aqui, vamos voltar na planilha, de acordo aqui, ó, tem 3,99 de armadura em cada aqui, né? 3,99, 3,99, 3,99, 3,99 centímetros quadrados de armadura. Então, sim, assim, ó, 5 barras de 20, tá vendo? Para distribuir aqui. Se eu utilizar a armadura de 20, 7 barras de 16, ou 12,5, 12 barras. Então vamos usar 20, que eu uso 5 barras. Então eu vou botar 5 barras aqui, dispostas, numa distância aí, a cada 5 centímetros uma da outra. Né, bem próximas. Então, ó, eu vou ter 5 barras de 20 milímetros, né, com dobra, comprimento dado. Normalmente eu adoto o mesmo valor, né, 60. Sempre na inferior. Superior eu não tenho, né, estribos horizontais eu também não tenho, e nem estribos verticais, né, que ele vai montar uma viga, se eu quiser aqui. Então, eu não quero. Quero que ele bote só a armadura principal do jeito que eu coloquei aqui, né. E aqui, ó, viga paralela em Y, também vou botar 5 barras de 20, correto? Opa, 20, com dobra de 60 também, né? Aí aqui, essa dobra aqui já é diferente, agora é o transparto, é 40 vezes o diâmetro, né? Então seria aqui 80, né? O transparto, só que aí eu pegando o gancho, né? Então eu tô com esse transparto de 80 aqui, porque eu tenho um gancho aqui, eu tô subindo 60, da estaca, do centro da estaca até a ponta da viga eu tenho 30 centímetros. Então eu tenho bastante aí comprimento de ancoragem, né? Mas eu poderia colocar aqui em toda a altura, o máximo que eu puder, né? Então se eu tenho 80 centímetros aqui, eu vou tirar 5 centímetros, 75, menos aqui a nossa armadura aqui de cima, que é de 10. Então eu teria 75 centímetros aqui, eu poderia colocar essa armadura com 75 aqui, ó. Né? 75 não. Vou botar 70. Que aí eu estaria mais perto aí também do nosso transpasse, tá? Como eu estou usando a armadura de 20. Beleza? Dou um aceitar. E aí ele botou a nossa armadura. Tá? Isso aqui normalmente eu posso fazer estribo fechado ou eu posso deixar assim. Eu gosto de deixar assim, ó. Gera uma economia de aço considerável, fazendo assim. Fica um pouco mais difícil de montar depois, mais fácil de montar também,
né? Então eu gosto de fazer assim, ó. Então nosso bloco vai ficar armado dessa maneira aqui, ó. E a armadura principal, ó, dessa forma. Em X e em Y. 5 barras de 20 em cada dimensão aqui, cruzando uma com a outra, né? Só a título de exemplo, isso aqui nunca pode ser feito, tá? Fazendo a viga diagonal junto com as paralelas, mas eu vou fazer a viga diagonal também, para vocês verem como que ficaria o detalhamento da viga diagonal, né? E aí, ó, na viga diagonal, seria assim, ó, né? Só que o cálculo é diferente, né? Do que esse cálculo aqui que a gente fez aqui, né? Dessa forma aqui, né? Então você pode adotar essa ou essa forma de cálculo aqui. Qualquer uma das duas está correta, beleza? Voltando aqui na armadura. Então eu vou eliminar aqui a viga diagonal. O que eu estou fazendo com ela? Estou fazendo viga paralela. Vai depender da forma que vocês estão fazendo o cálculo, né? No caso meu aqui, minha planilha, eu estou fazendo o cálculo assim, ó, e não, e não em diagonais. Ó. Mas se eu fizesse em diagonais, eu estaria fazendo a conta diferente aqui. É que eu acho que até essa conta aqui está errada, né? Da diagonal aqui. Tem que até verificar essa planilha minha aqui. Mas você pode fazer a conta dos dois jeitos e distribuir da forma que você achar melhor, tá? Eu, no caso aqui, vou fazer paralela. Vou pedir a verificação, mas não vai ter muito modelo, porque o pilar não tem as 335 toneladas. Então vai passar tudo, né? Aí aqui, ó, bem interessante, ó. Ele mostra aqui como que é feito, ó. Ele faz a verificação completa da armadura, tá? Calcula as bielas de compressão, ó, o ângulo da biela, para ver se está ok. Se o ângulo tivesse errado aqui, ó, ele confirmaria, né, que estaria errado, aí a gente teria que adotar um ângulo menor, né, desculpa. Então aqui, ó, ele pega os cálculos, ó, cálculo de aço, né, resistência, é bem completo aqui no CIPERCAD a forma como que ele verifica, né. Aí, por exemplo, a carga não majorada aqui deu 4 toneladas, né, a gente está usando 85 em cada estaca, então tá bem fora aqui. Mas aqui é uma forma de a gente ver aí o cálculo do bloco, né? E ele calcula aqui o cálculo completo, o relatório completo, né? A gente tem noção de como que é feito. E ele verifica sempre aí na norma, tá vendo? Ele está sempre na norma. Ele está sempre referenciando com a norma, né? Então a gente pode ficar tranquilo quanto à verificação do CPCAD também aqui, né? Eu verificaria só, né, a questão aí dos cobrimentos, né? E do comprimento de ancoragem necessário aqui das armaduras e do esforço aqui de biela de compressão. Ó. Biela de compressão aqui, ó. Esse cálculo aqui, né, que é um cálculo bem importante. Aqui no FCK até 20 MPa, não é 30, né? Então, são aqui os cálculos que a norma faz, né? E aqui o CPCAD ele traz esse relatório bem completo aqui, né? Inclusive eu posso exportar ele em PDF, imprimir, entregar para o cliente, né? Caso o cliente necessite da memória de cálculo da estrutura, né? Então, aula bem completa, uma aula bem extensa que eu lancei para hoje, né? Essa planilha aí, eu vou dar uma revisada nela e ela é exclusiva aí para quem é do meu grupo do Telegram, né? Quem faz parte da turma, né? Dos nossos alunos aí, do nosso grupo exclusivo do Telegram. Eu vou enviar nesse bloco. Primeiro eu vou revisar aqui de acordo com os cálculos, depois eu vou enviar essa planilha. E aí, né, fica aí para modelo de cálculo de vocês, beleza? Quem não é, quem quiser fazer parte, o link está na descrição, fica à vontade. E espero que tenham gostado aí do conteúdo, né? Tentei trazer um conteúdo mais direto, não frisei muito aí na parte do cálculo dos blocos, porque eu acho que até uma parte é importante sim saber o cálculo dos blocos, porém
ia demandar muito tempo da aula, e é mais o entendimento de como funciona o dimensionamento para vocês montarem uma planilha. Aí já cabe a vocês buscarem aí os modelos de cálculo que a gente... existem várias apostilas aí de professores disponíveis gratuitamente na internet, né, ou adquirir. No caso, eu adquiri esse livro, que eu achei muito bom, de elementos de fundação, mas tem vários outros livros, né? O próprio Roberto Schucht tem um livro que ele fala de bloco, né? Ele calcula bloco. Então, cabe aí a vocês buscarem o melhor, né? O melhor material didático aí para poder fazer o cálculo, no caso manual dos blocos, né? Eu não fiz aqui porque ia demandar muito tempo da aula e acabava que o mais importante aí do curso eu não conseguia mandar, que era a forma de detalhamento e também aí a forma de lançamento desses blocos, né, nesse turno, beleza? Então, por isso, por hoje é isso, né? E a gente se vê na nossa próxima aula. Abraço.